vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos diz já de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes quantas são, recebida da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes em teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecendo tudo vencerás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebida da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometido tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais alcançar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebida da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanime, Deus será por ti. Seus filhos livrarão do mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebida da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Meus irmãos, daremos início ao culto, né, de celebração a Deus. E vocês estão percebendo que eu estou usando algo que agora faz parte do novo normal, que é o uso, né, de máscara. Lemos aqui em Neemias o seguinte: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Ou seja, ele não abriu mão da oração, mas ao mesmo tempo ele usou os meios. Pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então é isso que a verdadeira espiritualidade nos ensina. É orar a Deus e usar os meios. Então eu queria, antes de nós darmos início, chamar a atenção, né, de todos e acentuar que a página virou. Então, em todos os lugares, não só aqui em Itaperu, na região noroeste do estado do Rio, mas no Brasil inteiro, a pandemia é uma realidade. Pessoas próximas, detectadas, famílias perdendo seus entes queridos. Então, o que é que devemos fazer? Continuar clamando a Deus para o surgimento, né, de uma vacina contra o Covid-19 e, concomitantemente, usar os meios, como eu estou fazendo aqui, usando máscara. Eu vou tirar só por conta da gravação, e usar álcool e gel e os meios que nós temos, né, disponíveis. Então é isso que eu gostaria de ressaltar, mas antes nós vamos então clamar a Deus. Primeiro render graças e clamar a Deus por sua infinita, né, extraordinária, né, misericórdia. Soberano Deus, nós estamos aqui para conduzir esse momento, né, de celebração, mas antes nós queremos render graças ao Senhor
porque Tu és o único digno de nossa atenção, de todo louvor, toda honra e toda glória. E também, ó Deus, pelas bênçãos despejadas sobre nós, como um amparo, a proteção, a dádiva da vida, a saúde, o acesso à Tua presença por meio de Jesus Cristo, o privilégio de ter a Tua palavra em casa e em todo local, ó Deus, onde podemos ler, meditar e estudar e nos alimentar espiritualmente. Então fica, pois, conosco, Senhor. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos, irmãos, nesse momento entoar cânticos espirituais de louvor e de adoração a Deus. Lemos aqui em Efésios, no capítulo de número 5, capítulo 5, 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, como de costume, louvemos e adoremos ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico
noite, meus queridos irmãos, amigos. Mais uma vez aqui na casa do Senhor, através dessa internet, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Estamos aqui para mais uma vez agradecer a Deus, porque a Igreja Presbiteriana da SEAB vai com as suas programações todas normais e nós estamos felizes por podermos participar delas. Somos igreja, povo de Deus, povo alegre, povo feliz, haja o que houver, estamos felizes com Deus. Isso é bom demais, não é? Não interessa, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, então tá bom demais. E eu quero agradecer a você, que é uma pessoa dizimista. Eu sempre venho falar aqui sobre o dízimo, né? Eu tenho essa função dentro da igreja, a Igreja Presbiteriana da SEAB, de estar sempre lembrando aos meus queridos irmãos, membros da igreja, amigos que cooperam conosco, que podem continuar cooperando, porque assim nós vamos continuar em dia com todos os nossos compromissos. E isso é bom demais, não é isso? Então, se você quer contribuir, já está contribuindo, glória a Deus, amém. E muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua renda, os seus ganhos, para que sustente a família e continue ajudando a igreja. E você que ainda não está colaborando, você pode nos ajudar. Não precisa sair de casa com o teu celular aí, acessa lá o teu banco e transfere, ou então vai no banco, ou então todos os domingos às 9h30 da manhã, tem gente lá na igreja, diácono, presbítero, recebendo a sua doação. Mas se você quiser depositar em nossa conta, a nossa conta é a Agência da Caixa Econômica 4373, tá bom? A operação é 003 e a conta corrente é 72-2, tá bom? É claro, vai aparecer aqui no vídeo, não é mesmo? Essa numeração, inclusive o CNPJ da igreja estará aparecendo aqui também, que tem algumas transações, que precisa disso. Muito obrigado, e a nossa oração é a Deus para continuar te ajudando e continuar ajudando a nossa igreja. Que Deus assim nos abençoe. Amém. te louvar.
seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, o tempo e o espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Agora, abra a sua Bíblia, né, comigo, no livro, né, de Eclesiastes, no capítulo 11, né, do versículo 7 ao versículo, né, de número 10, inicialmente. Eu gostaria até de sugerir para você que está em casa, mas você conhece, graças a Deus, as Escrituras. Se porventura você não tem ainda o hábito, gostaria que você prestasse atenção. No entanto, para aqueles que têm a Bíblia em casa, que pudesse acompanhar, né, com a gente a leitura aí, né, de Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 7, né, ao versículo, né, de número 10. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Ainda, né, pelos caminhos que satisfazem ao teu coração, e anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e aguardam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, né, do teu coração o desgosto e remove, né, da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Boa noite, irmãos. Queria estar aqui apresentando para a igreja uma música que eu gravei tem uns 5, 6 anos atrás. Mas quando eu soube que o pastor iria pregar em cima de Eclesiastes, eu pedi para ele se eu podia apresentar para a igreja essa música. Quem me conhece sabe que eu sou relutante a apresentar minhas músicas, mas eu acho que tem que parar com isso, e é legal, porque foi feito, eu escrevi para a honra e glória do nosso Deus, e o que se tem que fazer é propagar isso mesmo.
Essa música foi escrita depois de um retiro que nós tivemos, um retiro que marcou muito minha vida, e eu teria que ir para a casa do meu pai. Estava ainda pensando se ir ou não para a casa do meu pai, ajudar ele lá. E só que o retiro me marcou demais e eu quis gravar ele de alguma forma. E eu fiz isso em forma de canções. Deus me deu várias canções e uma delas foi essa. A vida proporciona um caminho bom e é nesse que tem que andar, pois a vida se esvai com ela, o vigor é sedoso, pode ensinar. Onde o sábio nos diz a beleza de estar na fase em que estamos, mas também lembrar porque estamos aqui a viver esta vida. Porque estamos aqui a viver esta vida. Quando a beleza acabar e a força faltar, quando olhar para trás, enxergar o que você fez, e pra quem fez. Nunca vou me esquecer de uma pequena cidade, todo mundo brincando, amizade de verdade, união imperando, estilo fraternidade. Todo mundo na mesma, todo mundo na igualdade. Também os momentos de tirar um som, compartilhando alegria, um violão e um carrom. E o ápice de tudo não tem comparação, exposição da palavra e união com os irmãos. E a união com os irmãos. Quando a beleza acabar e a força faltar, quando olhar para trás, enxergar o que você fez, e pra quem fez. Quando a beleza acabar e a força faltar, quando olhar para trás, enxergar o que você fez. Quando a beleza acabar e a força faltar, quando olhar para trás, enxergar o que você fez, e pra quem fez, pra quem cantou, pra quem pregou e quem amou. Meus queridos, há uma música composta por Roberto e Erasmo Carlos, baseada na canção It's Over, de Elvis Presley. É preciso saber viver.
regravada em 1974, e o grupo Titãs lançou uma nova versão da música em 1998, que tem uma mensagem encorajadora. Ela descreve contingências que servem de reflexão, pois em dias tão atribulados como os que vivemos, muitas são as pessoas que não estão sabendo viver ou desfrutar os pequenos prazeres que a vida pode nos proporcionar, e sobretudo tem sido obstáculo para muitos reaprenderem a celebrar a vida. Isso ocorre, dentre outras coisas, porque em muitas ocasiões estamos ocupados demais atrás de ilusões que não nos deixam sentir e viver em todas as suas matizes os pequenos prazeres da vida, como por exemplo contemplar o pôr do sol, ver a lua, as estrelas, enfim, contemplar a dádiva da natureza. Eis o que dizem as Escrituras: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não celebramos a vida como deveríamos, porque temos extrema dificuldade, por exemplo, de achar novidade naquilo que se repete. É contra esta patologia chamada inconstância que nasce o voto pela estabilidade. Eu não estou falando aqui de estabilidade econômica, financeira, absolutamente. Ser estável, argumenta Eduardo Pedreira, não é fechar-se ao novo, mas sim encontrar a imensa alegria que existe em solidificar conquistas, colher semeaduras, submeter-se a rotinas capazes de gerar hábitos formadores de um destino. Por exemplo, a pessoa só consegue a aprovação num concurso público se submeter a uma dura rotina de estudo. Caso contrário, não tem como galgar sucesso. Então, para ele alcançar a sua meta, ele tem que fazer um cronograma e, de uma maneira rigorosa, adotar uma rotina de muito estudo. Aí sim, ele terá condições de alcançar a tão sonhada aprovação. O romance Horizonte Perdido, por exemplo, fala de um lugar fictício chamado Shangri-La. Ele é uma espécie de paraíso com tudo que um ser humano deseja. Por exemplo, tranquilidade total, um ambiente em que o verde das matas e o azul dos lagos formam um cenário ideal, como se fosse um quadro, um cenário ideal de descanso, onde tudo é novo, interessante. E na verdade, todos nós somos atraídos por um Shangri-La. No fundo, ele é o lugar em que não estamos, o tempo que não vivemos, a experiência que não tivemos, enfim, o local fantasioso e irreal que nos cega para a realidade. Como diz José lá em casa, que nos cega para a vida real, nos cega para a rotina na qual nós vivemos, o tempo e o lugar
em que estamos. Por isso a necessidade de chegarmos a esse patamar que chamamos de estabilidade. Estabilidade emocional, mental e espiritual. Quando alcançamos esse nível, nós somos convencidos que o aqui e agora, o lugar em que estamos construindo nossa história, está sim cheio de beleza. Então o tédio que nasce da familiaridade, do costume com as mesmas coisas de sempre, leva-nos a pensar neste lugar inexistente. Isto é, a cidade dos sonhos, o emprego dos sonhos, o homem dos sonhos, a mulher dos sonhos, a vida dos sonhos, a igreja perfeita, a igreja dos sonhos, é a famosa ilha da fantasia. Aqueles que estão aí na estrada há mais tempo sabem do que eu estou falando. A Ilha da Fantasia era um seriado que era vinculado todo sábado. Nessa ilha, os sonhos necessariamente eram realizados. Um filme, novela sempre tem um final final especialmente para os protagonistas. Então era assim que ocorria nessa ilha da fantasia. Então a estabilidade, portanto, nos ajuda a plantar os pés onde estamos. Ela não fecha a porta para o novo, apenas nos ensina a achar novidade naquilo que se repete, que é o nosso dia a dia, a nossa vida de estudo, de trabalho, de labuta. Por exemplo, poder dormir e acordar todo dia, que privilégio, que bênção, tantos com a mesma idade que a nossa não tiveram esse privilégio no dia de hoje, foram ceifados, um AVC, um infarto, um acidente automobilístico e milhares vítimas do novo coronavírus. Outra rotina também que fazia parte faz parte da nossa vida. Daqui a pouco, se Deus quiser, nós vamos retomar, levar e buscar o filho na escola. A gente reclamava, agora a gente sente falta dessa rotina de poder levar e buscar o nosso filho na escola, acordar e ver o pôr do sol, conviver no dia a dia com o cônjuge e filhos. Temos dificuldade de celebrar a vida, de saber viver, poderia dizer aqui em terceiro lugar, devido à nossa tendência de transformar a bênção em tragédia. A situação é tão delicada que o experimentado pastor inglês, Dr. Martin Lloyd-Jones, ele desabafou, mesmo com um ministério frutífero e abençoado. Ele chegou à seguinte conclusão: há duas coisas que considero por demais difíceis no meu ministério: tornar o incrédulo triste e o crente alegre. Isso acontece porque o crente ele é inclinado a se acostumar com as bênçãos. E percebemos, isso é recorrente porque desde quando o povo lá, por exemplo, saiu lá do Egito rumo à terra da promessa, toda semana, todo dia, de manhã e de tarde, o povo era agraciado. Deus despejava incontáveis bênçãos sobre o povo de Israel. E na primeira oportunidade, no primeiro obstáculo, o povo murmurava.
reclamava contra Deus. Então, o povo tem é inclinado a se tornar impaciente e apressado em reclamar, murmurar e, por conseguinte, tem extrema dificuldade de dominar a matemática da gratidão. Por exemplo, se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas, tudo vão. Contas muitas bênçãos, dizas de uma vez, e verás surpreso, quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás, surpreso, quanto Deus já fez. É a letra do hino Novo Cântico, da Igreja Presbiteriana do Brasil, hino de número 63. Isso significa dizer que precisamos repensar e aprender a ser grato pela vida que nós temos, não pela vida que nós não temos. Isto é, devemos celebrar diante de Deus a nossa vida hoje como ela é, e não amanhã que ainda não é, e talvez jamais venha a ser. Não sem motivo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse: não andeis ansiosos pela vossa vida. Outra versão, a NVI, diz assim: não se preocupe com a sua própria vida. Nesse sentido, Tiago, sob a inspiração do Espírito Santo, escreveu: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Numa outra tradução, vocês se vangloriam nas arrogantes pretensões. Toda jactância ou toda vanglória semelhante a essa é maligna. Portanto, seja grato pela vida que você tem, não pela vida que você não tem. Alguém disse: não queixe de nada. Gratidão é a última conquista do ser. Daí para frente o mundo começa a desproblematizar. De mais a mais, a eternidade é gratidão em estado infinito. Não gratificação como o jardim de Alá, lugar de gratificação com as 70 virgens dadas ao Marte da fé. A eternidade é ingratidão, o que se experimenta como absoluta ingratidão. Meus queridos, temos sérias dificuldades de celebrar a vida nesse mundo de Deus, devido a uma espiritualidade capenga, uma espiritualidade equivocada, que abraça a teologia da avestruz. A pessoa alcançada pela graça salvadora enfia a cabeça no chão
e vive completamente alienada acerca do que acontece por esse mundo fora, e que apregoa que para ser piedoso a pessoa tem que se isolar, viver de cara amarrada. Não sem razão, Madre Teresa de Calcutá disse: Deus me livre dos santos de cara amarrada. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver, saber viver. Evidentemente, usando as lentes da Escritura, as lentes pelas quais enxergamos este mundo de Deus, não apenas aquilo que é restrito à vida da igreja. O cristianismo é sobre toda a nossa vida, todas as esferas da nossa existência. Então nós queremos aqui deletar e jamais fomentar essa dicotomia entre o profano e o sagrado. Isso tem sido extremamente prejudicial para a cristandade, ou especialmente no nosso contexto, para o evangelicalismo brasileiro. Por isso que agimos como se fosse um curral, um gado, nos deixamos levar, influenciar por qualquer coisa. Então o livro de Eclesiastes é um livro que nos faz pensar, é um livro de reflexão. É como se estivéssemos sentados debaixo de uma árvore no dia de folga, batendo um papo, estabelecendo um diálogo com o sábio rei Salomão, e ele nos instruindo, aconselhando: meu filho, afasta, pois, do teu coração a insensatez, afasta, pois, do teu coração desgosto, a vida em si, fora de Deus, é vaidade e correr atrás do vento. Aqui, meus irmãos, ele acentua, vamos refletir sobre a vida, sobre alguns pontos importantes da vida. Em suma, Salomão nos ensina a saber viver, e ele o faz de algumas maneiras, como, por exemplo, em primeiro lugar, ele instrui: desenvolva o hábito de contemplar e valorizar a luz do sol. É o que está descrito aqui no capítulo 11, no versículo 7. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. A intenção do sábio rei Salomão é destacar que somente os vivos podem ver o sol nascer todos os dias. O profeta Jeremias já havia sinalizado isto. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Por isso estamos absolutamente persuadidos que se não fosse a extraordinária misericórdia do Senhor, nós não estaríamos vivos e com saúde. Diz o texto que a luz é doce para todo ser vivente, e o sol agradável para todo aquele que pode contemplá-lo
logo pela manhã. Por isso a canção, cada manhã eu sinto a presença de Deus. Cada manhã Jesus me ensina a viver. Cada manhã com Cristo eu sou mais feliz. Cada manhã Jesus se revela para mim. Como em cada dia o sol cobre toda a terra, Jesus assim te amou. Como em cada dia o sol me aquece com sua luz, Jesus assim me aquece com o seu amor. Não sem razão, a palavra luz no Antigo Testamento é símbolo de alegria, de felicidade, de plenitude. Portanto, tanto a palavra luz como a expressão ver o sol são metáforas que apontam para a ideia de saber viver e celebrar a vida, usando sobretudo as lentes da Escritura. O capítulo 11, versículo 7 revela ainda que a vida, na verdade, além de ser boa, é doce. Por isso, precisa ser saboreada. Está escrito aí no capítulo 11, versículo de número 7: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Salomão, portanto, nos ensina a viver, e ele o faz de algumas maneiras. Primeiro, desenvolva o hábito de contemplar e valorizar a luz do sol. Por outras palavras, o encanto da vida e a importância das coisas simples. Então desenvolva o hábito de contemplar o encanto da vida e a importância das coisas simples. Segundo, desenvolva o hábito de viver a vida intensamente, claro, dentro dos limites da aprovação de Deus. Lemos aí no capítulo 11, versículos 9 e 10. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ele disse isso porque a juventude e a primavera são transitórias. Portanto, desfrutem os prazeres relativos à vida. É o que está descrito aí no capítulo 11, no versículo 9: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Mas aí ele acrescenta e acentua que isso tem que ser feito com responsabilidade. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Até porque está escrito: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo, conforme está descrito em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10.
De mais a mais, o autor ressalta que a juventude e o vigor são importantes, porém passageiros. É o que revela o capítulo 11 de Eclesiastes, no versículo 10, na última parte: porque a juventude e a primavera da vida, escreveu o sábio rei Salomão, são vaidade. Por outras palavras, a juventude e a primavera são como bolha de sabão que aparece, por um pouco e logo desaparece. Essa é a ideia de vaidade no livro de Eclesiastes, algo que aparece e depois logo desaparece. Que é a vossa vida? Pergunta de Tiago. É como uma neblina que aparece por um instante e logo desaparece. Há um filósofo francês que dizia, até que entre aspas: os jovens andam em grupos, os adultos em pares e os velhos andam sós. Não sem razão, Salomão faz o seguinte alerta aqui em Eclesiastes, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 4. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios quais portas da rua se fecharem. Isso acontece por ocasião do óbito, do falecimento. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Nesse diapasão, a música Tempo Perdido expressa: todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais os dias que passou. Podemos fazer uma retrospectiva, observar as fotos antigas, mas aquele tempo não volta mais. Isso não significa dizer que pesa sobre nós a suave responsabilidade de remir melhor o tempo, aproveitar bem o tempo, e viver intensamente a vida, claro, sob as lentes da Escritura, ser grato pela vida,
que nós temos, não pela vida que nós não temos, louvar, adorar e servir ao Senhor na nossa geração. E passando essa pandemia, e Deus nos concedendo a oportunidade e a graça, né, de viver, servir ao Senhor na nossa geração e ainda envidar esforços para lançar os alicerces para as futuras gerações. Que assim seja, em nome de Jesus e para Jesus. Amém e amém. Nós vamos agora entoar um cântico, né, a paz, né, do Senhor. É um grupo, né, de jovens lá de Salvador, só que alguns são lá de Gameleira, né, dos Crentes. É uma igreja que é um celeiro de bons, excelentes músicos. E às vezes eles saem para estudar, para trabalhar, e alguns estão em Salvador, e eles resolveram gravar várias canções. Na live, né, da IPB, observamos isso. Todas as sociedades internas atuantes, a UCP, a UPA, o MP, a SAF, o PH, relatando, né, que estão trabalhando, disseminando o Evangelho, louvando e adorando a Deus, a despeito dos dias, né, difíceis, a despeito, né, da pandemia, né, do Covid-19, estão servindo ao Senhor. Então esses irmãos valorosos gravaram essa canção que tem tocado e tem edificado vidas, né, por esse Brasil afora. Esse amor não cabe em mim. Eu quero lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Eu quero lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Seja qual for a situação. Seja qual for a situação. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória
seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Irmãos, nós estamos chegando ao final desta celebração ao Senhor. Eu só gostaria de noticiar que ainda permaneceremos sem as reuniões presenciais por conta do aumento de casos de coronavírus em Itaperuna. Inclusive, nós queremos mencionar a morte do nosso irmão Nelielson. Eu conheci como pastor Nelielson, da Assembleia de Deus, irmão da nossa irmã Luciene, e que faleceu vítima do Covid-19. Nós fomos informados também da nossa irmã Oselina está com suspeita, com o seu Daniel. E só queria noticiar que Dona Oselina está em casa e que seu Daniel recebeu alta. Estão lá com o reverendo Nejosias Tatagiba e a Regina, e eles pediram uma coisa, que nós estivéssemos orando por eles, porque eles também fizeram o exame, em razão disso, até porque seu Daniel e Dona Oselina estão lá. Com eles fizeram o exame, estão aguardando o resultado, Então, meus irmãos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, só o Senhor mesmo pode proporcionar para nós a alegria de viver a despeito, ó Deus, dos dias difíceis que nós estamos vivendo. Nada parecido ocorreu nos últimos 100 anos. Ainda assim, ó Deus, à luz da Tua palavra, estamos absolutamente convencidos da possibilidade, ó Deus, de nós experimentarmos a alegria indizível e cheia de glória. Nos ajude, Senhor, para que possamos enxergar, para que possamos celebrar a vida e vibrar, ó Deus, com a simplicidade, com a beleza da vida. Que privilégio poder enxergar, poder respirar, meu Deus, beber um copo d'água, um copo de suco, se alimentar. A extraordinária misericórdia do Senhor, que todo dia, ó Deus, ela é renovada sobre nós, sobre os nossos filhos e os filhos de nossos filhos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Queremos render graças, ó Deus, porque fomos incorporados na família da aliança. Queremos render graças, ó Deus, pela libertação, pela redenção em Cristo. Render graças pelo perdão, a certeza da vida eterna em Cristo, Jesus. Enfim, por toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mas ainda estamos aqui, ó Deus,
e por isso carecemos da tua visitação, né, da tua graça. Queremos orar, né, nesse momento, né, pela vida, né, do teu servo, ó Deus, Lielso, pela nossa irmã Luciene, os seus familiares, ó Deus, filhos e netos. São pessoas amadas e queridas, né, por todos nós. Por isso, ó Deus, a nossa oração, porque só o teu Espírito Santo pode de fato esquadrinhar o coração nesse momento difícil, e assim com milhares, ó Deus, de famílias que perderam seus entes queridos, não tiveram a oportunidade de velar o corpo devido aos protocolos. Muitos, ó Deus, da UPA, da clínica, do hospital, vão direto para o cemitério. E os familiares, ó Deus, né, distantes, sem terem condições de realizar um ofício fúnebre, ó Deus. Que dias difíceis. Tem misericórdia. Queremos orar por Dona Zelina, seu Daniel, a Regina, o reverendo José Tatagiba, e tantos outros, ó Senhor, que estão com diagnóstico do Covid-19, alguns recebendo alta. Louvamos o teu nome por isso. Milhões, expressiva maioria, e outros, ó Deus, num estado crítico e terminal. Por isso a nossa oração, tem misericórdia, ó Deus. E a oração que fazemos não por nós mesmos, ó Deus, mas no nome de Jesus. Amém e amém. Só lembrando que terça-feira o trabalho será a reunião de oração ainda pelo aplicativo Team Link, e resolvemos, ó Deus, na quinta-feira fazer uma live, porque o alcance é bem maior. Nós tivemos, geralmente não temos menos de 50 visualizações. Então na quinta-feira uma live, né, pelo Facebook, e se tivermos condições, né, pelo YouTube. O certo é pelo Facebook. E domingo às 10 horas da manhã, a realização da nossa escola dominical, sempre um preletor ou uma preletora está ministrando a palavra de Deus aos nossos corações, e à noite, às 19 horas e 30 minutos, né, a nossa live, né, como de costume, né, pelo Facebook, Dorival Carvalho, e YouTube, o canal, né, da igreja IP SEAB, que é a igreja presbiteriana da SEAB. Que Deus a todos abençoe. Amém.